Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça daquela fuçadinha, aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Tô babando aqui. Ok? Então, bora lá, daqui a pouquinho, fazer uma visitinha à Loja Assombrada. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Ele queria fazer um pacto comigo. Quem será? Vamos ver. Olá, Ana, esse relato não é meu e sim do meu padrinho. Ele sempre foi atormentado vendo coisas do mundo sobrenatural. E esse é um dos relatos dele que mais me chocam. Bom, a partir de agora vou contar o relato com as palavras dele. E todos os nomes estão trocados. Então agora é o padrinho dele contando essa história. Ok. Olá, Ana, me chamo Edgar e vou contar um pouco do que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu sou gêmeo idêntico do meu irmão, porém nós não crescemos juntos. Eu fui morar com os meus avós e ele ficou morando com a minha mãe e o meu pai, pois na época já havia muitos filhos para eles cuidarem e eu era muito apegada aos meus avós. Meus avós moravam em uma fazenda no interior de tal cidade e sempre fui muito bem cuidado por eles. Meu avô me ensinou a caçar e mesmo depois de crescido eu continuei gostando de estar no meio do mato e de caçar. E depois de grande, meus avós já falecidos, eu acabei encontrando uma boa mulher e me casei. Nós tínhamos a nossa casa na cidade, porém tínhamos o sonho de ter uma chácara para morar e ficar em contato com a natureza. Como nós dois compartilhávamos desse mesmo sonho, decidimos entrar em um daqueles acampamentos de... Como nós dois compartilhávamos desse sonho, decidimos entrar em um daqueles acampamentos desocupados, sabe? Ou quer dizer, ocupados, mas enfim, sabe aqueles que quando o governo libera a terra, você consegue comprar e ir pagando aos poucos com um valor acessível? Enfim, eu e minha esposa, que aqui vou chamar de Helena, fizemos um barraquinho simples e começamos a morar nesse local. Toda semana, a Helena ia para a cidade para olhar a nossa casa e ver se estava tudo ok. E foi em uma dessas vezes que aconteceu algo que nunca pensei que aconteceria comigo. Geralmente, no final de semana, a maioria das pessoas do acampamento não ficavam no local. Alguns iam visitar suas famílias ou ver as coisas na cidade. Como eu havia ficado, eu resolvi caçar naquela noite e fazer a caça para o jantar. Me embrenhei no meio da mata e consegui pegar a caça daquele dia. Quando voltei para o acampamento, fui entrar no meu barraquinho ali para deixar as coisas e começar a arrumar a caça. Foi quando eu vi que um homem muito bem vestido estava lá dentro. Ele vestia um terno preto. Era muito bem arrumado e bonito. Eu me assustei, porém fiquei sem reação nenhuma. Meu corpo gelou e como eu já era acostumado a ver coisas estranhas, logo percebi que aquilo que eu estava vendo não era humano, não. E aí ele começou a me falar que eu era uma pessoa especial, que eu seria muito útil para ele e que caso eu o aceitasse em minha vida, eu teria tudo que se pode ter de bens materiais aqui na Terra. Eu lembro que ele fez passar como se fosse uma progressão de várias coisas. Uma progressão? Eu lembro que ele fez passar como se fosse uma progressão de várias coisas. Dinheiro, mulheres, carros, tudo que uma pessoa poderia querer. Eu era simples e aquela proposta parecia muito tentadora para mim, né? Porém, eu sabia que caso eu aceitasse aquilo, seria um caminho sem volta. Eu recusei e pedi para que ele se retirasse dali e nunca mais voltasse. Ana, aquele demônio ou sei lá o que era aquilo,
riu da minha cara. Ele disse: "Você não vai conseguir nem salvar o seu irmão." Bom, aqui vou chamar meu irmão de Bruno, tá? Então ele disse: "Você não vai conseguir nem salvar o seu irmão." E aí ele mostrou o Bruno em uma cadeira de rodas. No momento eu não entendi muito bem não entendi muito bem o que eu estava vendo ali. Pensei até que fosse eu, pois nós somos gêmeos idênticos. Mas aquela coisa disse com todas as palavras que eu não conseguiria salvar o meu irmão. Então associei que não era eu que estava naquela visão. Eu comecei a orar. Fechei os olhos, pedi para que aquela coisa saísse dali, e quando eu abri os olhos, ele não estava mais lá. Não preciso dizer que eu não consegui dormir naquela noite. Eu esperei até amanhecer e a Helena chegar. Contei tudo para ela e ela acreditou em mim. Afinal, aquela não era a primeira vez que eu tinha visto algo sobrenatural. Parecia que esse tipo de coisa me perseguia e eu fiquei pensando no que aquela coisa havia falado. Ele disse que eu era especial. Será que o motivo era porque eu sempre via essas coisas? Eu tinha essa facilidade de ver? Bom, eu não sei. Mas também contei o que havia acontecido para o meu irmão. E ele ficou meio incrédulo. Disse que não ia acontecer nada de ruim e que eu não precisava me preocupar. Bom, Ana, durante muitos anos isso foi verdade. Passaram-se vários anos e nada havia acontecido nem comigo nem com o Bruno. Eu já tinha esquecido do que vi aquele dia, do que tinha visto naquele dia no acampamento, até que um dia eu recebi uma ligação. Era um parente me dizendo que meu irmão havia sido baleado. O tiro atingiu a coluna dele e ele estava passando por uma cirurgia muito delicada. Felizmente o Bruno sobreviveu, mas infelizmente não conseguiu mais andar depois daquele dia e precisou fazer uso de cadeira de rodas. Na mesma hora que eu recebi a notícia, me veio na memória o que tinha acontecido anos antes, o que eu havia escutado daquele homem na barraca. Bom, Ana, durante anos eu continuei vendo coisas assustadoras e estranhas, mas no último ano isso diminuiu muito. Creio que Deus tem me ajudado porque sempre peço para me libertar de ver essas coisas. Ainda estou casado com a Helena e tenho um filho que amo mais do que tudo. Meu irmão não conseguiu recuperar os movimentos, mas tem uma vida confortável e é feliz na medida do possível. Espero que o relato não tenha ficado muito grande e peço desculpas por qualquer erro de digitação. Deus abençoe você e sua família e muito obrigado por ler este relato. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história conosco, né? O padrinho, o moço que nos conta, é o padrinho dele, né? Gente, então surgiu aí o coisa ruim, como dizia minha avó, sei lá, muito bem vestido de terno. Bom, ele desapareceu, porque eu já começo a pensar naqueles homens de outros relatos que a gente vê que trabalham pro dito cujo, sei lá, tem os que cobram, os que oferecem o contrato, os que levam o contrato, os que recebem, sei lá, né, os coletores de almas e tal. Até pensei se podia ser uma pessoa de carne e osso, mas ele sumiu, então eu não sei. Aí ele falou, me aceitar na sua... Gente, credo, ainda bem que ele... E por que ele riu e falou, você não vai conseguir nem salvar o seu irmão? Porque talvez se ele tivesse aceitado, ele conseguiria salvar o irmão de alguma forma? Ou ele só quis jogar uma informação só para ele ficar meio abalado? E talvez até querer... não sei, gente. Não sei, mas assim, eles aparecem, assim, eles ou ele, não sei, oferecendo. E aí aquele que se tentar falar, tô nem aí, quero aproveitar isso daqui, depois a gente vê o que faz. Será? Tem alguma história parecida? Manda o relato pra gente. Pessoal, aqui no canal tem vários relatos relacionados a propostas do capiroto, a pactos feitos, não feitos, quase feitos, oferecidos, aceitos e não aceitos. E dá uma fuçadinha aí pelo canal que você vai achar os relatos de pactos, ok? Bom, espero que
tenham gostado do relato. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!